Olá, tudo bem com você? Eu sou Camila Castelã, da Aroma Com Terapia. E hoje, nesse vídeo, eu venho falar sobre um assunto muito importante, que é a interação de medicamentos com óleos essenciais. Antes de eu continuar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de ativar as notificações para que você seja lembrado dos novos vídeos que eu posto aqui no canal semanalmente. E claro, quando você curte e comenta esse vídeo chega para muito mais pessoas, disseminando então essa informação tão importante que eu compartilho aqui sobre óleos essenciais, saúde e bem-estar. Vamos para o vídeo? Vamos lá. Então, a minha pergunta hoje para você é: óleos essenciais podem interagir com medicamentos? Agora você deve estar se perguntando: será que pode? Não sei. Bom, a minha resposta para você é sim. Óleos essenciais podem interagir com medicamentos que você utiliza no seu dia a dia, independente da via que você utilizar o óleo essencial, seja por ingestão, inalação ou também pelo uso tópico, esse óleo essencial parte, né, desse óleo essencial, que são os princípios ativos, chegam à corrente sanguínea para exercer uma ação fisiológica e, por isso, eles podem competir com os medicamentos pelos mesmos locais de ligação fisiológicos. Camila, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Óleos essenciais podem interagir, então, com medicamentos. A via que mais comumente acontece esse processo de interação medicamentosa entre óleos essenciais e os medicamentos farmacológicos é a via de ingestão, ou seja, a ingestão do óleo essencial. Por isso, essa via é uma via tão questionada e tão polêmica dentro da aromaterapia, porque o uso de um óleo essencial pela via oral deve ser muito bem pensado e monitorado, justamente por conta dessas interações fisiológicas e farmacológicas que podem acontecer. Quando nós ingerimos um medicamento, por exemplo, esse medicamento, para ele agir no nosso corpo, ele precisa se ligar a algum lugar. É como se o medicamento fosse uma chave e para ele fazer a ação que ele precisa fazer, ele encontre dentro do meu corpo um local que essa chave se liga especificamente. Então, essa chave encontra dentro do meu corpo um sítio farmacológico que vai servir de fechadura. Então, este medicamento ativa essa fechadura que vai então desencadear um processo farmacológico. Neste sentido, alguns óleos essenciais podem interagir na mesma fechadura, no mesmo receptor farmacológico, potencializando a ação do medicamento, mas também alguns óleos podem inibir a ligação desse medicamento com o receptor através de um processo de competição, inibindo então a ação farmacológica. Isso também pode acontecer com processos enzimáticos. Então, alguns óleos essenciais podem potencializar a metabolização de medicamentos por enzimas hepáticas e outros óleos essenciais podem inibir a metabolização desses medicamentos, prolongando o prazo desse princípio ativo dentro do seu organismo, por exemplo. Alguns usos muito importantes, por exemplo, de óleo essencial pela via ingestória é quando se tem um tratamento clínico acompanhado aí por multiprofissionais num processo de infecção por uma bactéria multiresistente, por exemplo, onde o paciente está aí de forma crítica, internado em um hospital, sendo acompanhado por diversos profissionais e junto com o tratamento farmacológico de uso de antibióticos, se usa alguns óleos essenciais, ou seja, uma sinergia, ou às vezes algum óleo sozinho, para potencializar a ação do antibiótico, melhorando assim e facilitando o processo de cura
desse paciente. Lembrando, a gente está aqui falando de um processo de infecção grave. Então, esse é um dos usos que a gente pode fazer da ingestão do óleo essencial. Bom, alguns medicamentos ou alguns óleos essenciais ou princípios ativos desses óleos podem ativar ou inibir, então, medicamentos. Vamos lá. Camila, como que isso funciona dentro do meu corpo? Bom, essas ações de aumento ou diminuição, então, podem ser mediadas por enzimas chamadas de CYPs, que são enzimas que metabolizam aquilo que entra no meu corpo. Essas enzimas estão presentes no fígado, que é o principal órgão pelo processo de metabolização da maior parte das coisas que a gente ingere, alimentos, bebidas, medicamentos, óleos essenciais e qualquer outra substância que a gente colocar para dentro. Ela vai passar por um processo de metabolização hepática para que o fígado quebre essas substâncias em moléculas pequenas e apresente para o organismo essas substâncias de uma forma mais clara para que ela fique biodisponível e consiga realizar a sua ação fisiológica. Tá? Por exemplo, alguns óleos essenciais, como o óleo de a camomila alemã e o óleo de itanaceto azul, podem interferir, inibindo a ação de uma CYP, chamada CYP2D6, desculpa, que é a CYP principal responsável pela metabolização de xenobióticos. Camila, o que são xenobióticos? Xeno vem do grego estranho e bio vem de vida, então é uma substância estranha ao meu corpo. Então, quando eu consumo um alimento, uma bebida e essa substância não é produzida pelo meu corpo, o que acontece lá no fígado? Essa substância é quebrada e apresentada de uma forma biodisponível ou melhor vista pelo meu corpo para que ela possa ser melhor apresentada. Se eu uso um óleo essencial que inibe a ação dessa CYP, por exemplo, com o uso de alguns medicamentos, então podem aí, pessoas que fazem uso de medicamentos para depressão, para tratamento de câncer, tratamento de equilíbrio hormonal, para esquizofrenia, tratamento de doenças cardiovasculares, podem ter uma interferência de uma inibição dessa CYP, inibindo a ação medicamentosa pelo uso errado de um óleo essencial, provocando aqui, então, um problema para esta pessoa. Camila, que tipo de medicamentos? Então, medicamentos para esses tipos de patologia. Mas entre eles, eu vou trazer aqui algumas drogas que atuam, né, sobre essa CYP e podem também sofrer a ação, então, do camazuleno, da camomila alemã e do itanaceto azul. Vamos lá. Então, fluoxetina, a risperidona, haloperidol, propanolol, codeína, morfina. Então, pessoas que fazem uso dessas substâncias precisam tomar cuidado com óleos essenciais que interferem neste processo de metabolização hepática. Bom, outras drogas, outros óleos essenciais, como por exemplo o óleo de wintergreen, ele tem um princípio chamado de salicilato de metila, que por si só na natureza funciona como um anticoagulante. Então, se eu já faço uso de um anticoagulante, entre eles o ácido acetil salicílico, mais conhecido como aspirina, a varfarina, por exemplo, e eu tenho um problema cardíaco, onde eu faço uso desse anticoagulante diariamente para afinar o meu sangue e inibir o processo de coagulação, se eu fizer uso de um óleo essencial que potencializa a inibição da agregação plaquetária, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a possibilidade de eu agregar as plaquetas, aumentando a fluidez do meu sangue, podendo levar essa pessoa a ter mais fácil hemorragias, porque o sangue não consegue coagular frente a um corte, a um acidente ou alguma coisa assim. Pessoas que fazem uso, por exemplo,
de antidepressivos tricíclicos, antidepressivos que são inibidores da enzima MAO, que é a monoamina oxidase, ou antidepressivos que funcionam como recaptadores funcionam na recaptação da serotonina, também devem tomar cuidado com, por exemplo, óleos essenciais, como, por exemplo, o óleo de cravo, o óleo de canela, o óleo de palma rosa e alguns outros óleos essenciais ricos em eugenol, porque essa substância pode potencializar o aumento da pressão arterial, de confusões de fala, confusões mentais, podendo levar essas pessoas a um problema mais grave pelo uso do óleo essencial, que não vai, então, ter um efeito esperado. Então, o que eu queria trazer aqui nesse vídeo para você é a importância de se entender como eu devo usar um óleo essencial e se realmente é importante eu ingerir esse óleo ou se eu posso usar ele por alguma outra via, diminuindo o risco de ter uma ação medicamentosa com algum medicamento que eu uso, ou se sim, eu vou tomar pela via oral, porque eu tenho uma indicação clínica para isso e eu estou sendo bem assistido caso aconteça alguma coisa. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui, eu vou ficar muito feliz em trocar com você. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.